Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo vamos falar muito aí sobre o campeonato à parte, o clássico contra o Flamengo, o Vasco, que tem uma decisão aí pela frente. O Vasco terminou a rodada, paz, meus senhores, na sétima colocação da Taça Guanabara. Vamos falar aí também sobre a situação aí do Vegete. Vegete sai, Vegete fica, e situação de reforços, porque hoje teve reforço desembarcando aqui no Rio de Janeiro. E o seguinte, a gente também teve reviravoltas aí com relação à situação do Lúcio Rodrigues. A gente vai passar aqui para vocês que ontem, após uma reunião aí entre a cúpula da 777, ficou determinado que o Vasco vai ao mercado. Então a gente tem muito o que falar aqui hoje para vocês. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, vou começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo. Jogo decisivo para o Vasco da Gama. Vasco ali na sétima colocação na Taça Guanabara. Planejamento que a gente está questionando muito, porque o Ramon Dias colocando uma equipe reserva e chamando aí crise para dentro de São Januário. Agora o Vasco tem a obrigação de vencer o Flamengo, um jogo que promete ser o mais difícil aí de 2024, jogo que acontece domingo no Maracanã, às 19 horas. Né? A gente vai ter o retorno aí do Jair, após o Jair cumprir a suspensão lá, o jogo que ele foi expulso contra o Bangu, e, no entanto, a gente ainda não vai ter a estreia do Adson. Essa situação do Adson é um exemplo clássico da falta de desorganização e de planejamento da 777 Bar. Essa 777 que gastou 26 milhões na contratação do Adson, anunciou o jogador no dia 18 de janeiro, chega no dia 4 de fevereiro, quase um mês, o jogador ainda não está apto para poder vestir a camisa do Vasco da Gama. Essas coisas aí que irritam o torcedor vascaíno. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação do Vegete, porque ontem, né, muitos falaram que o Vegete poderia deixar o Vasco da Gama, Vegete com proposta do Grêmio, do River. Ontem o Boca também apareceu como parte interessada, mas a informação que a gente traz para vocês é que o Vegete, né, ele vai continuar no Vasco da Gama, isso mesmo. O clube tem negociações aí avançadas com relação à situação ali da renovação de contrato do nosso Vegete. Falando aqui sobre reforços aqui, hoje o jogador desembarca no Vasco da Gama, jogador que veio junto à equipe do Genoa, né? O Galdames falou como atleta do Vasco da Gama. Vamos colocar o Galdames aqui para a galera ver o que falou o Galdames. Vamos lá. Como está a expectativa de jogar no Brasil? Como foi a negociação para você agora estar jogando no gigante que é o Vasco? La verdad estoy muy contento, creo que es una linda posibilidad jugar en un equipo tan grande acá en Brasil, con la importancia, con la historia de Vasco da Gama. La verdad me da muchísimo orgullo y estoy muy contento, espero poder ayudar al equipo a lograr su objetivo. Para você, né, que a gente sabe que você tem uma amizade com o Medel, chegou a conversar com o Medel, perguntar sobre o Vasco, como é que foi esse contato e como é que vai ser esse reencontro? Sí, del inicio con Gary tenemos una linda amistad, nos conocemos hace muchos años y desde el primer momento que le comenté del interés me dijo que viniera acá, que Vasco es un equipo, una institución muy grande, con mucha historia, que los hinchas de Vasco son muy pasionales, que el equipo tiene un apoyo gigante
y obviamente esas fueron cosas, aparte de que está Gary acá, que es el capitán del equipo, son cosas que me motivaron a venir a Vasco. Galdames, falando sobre os íntios, né, sobre os torcedores do Vasco, queria que você aproveitasse e mandasse uma mensagem. O que o torcedor pode esperar da sua performance para essa temporada de 2024? Sé que acá en Vasco hay mucha presión, sé que los hinchas quieren ganar todos los partidos, así que se queden tranquilos, que por mi lado voy a dejar todo para poder ayudar al equipo. Então tá aí, pessoal. Esse é o Galdames, né? Volante, 27 anos, cria do União Espanhola, né? O melhor momento da carreira dele foi com a camisa do Vélez, mas lá na Europa ele não atuou muito bem. Bom, o seguinte, meus amigos, agora a gente vai falar sobre a situação aí de reforços, porque ontem teve uma reunião e ficou aí designado que o Vasco continua firme e forte aí no mercado. A gente vai falar aqui sobre um jogador, né, aí do Atlético, isso mesmo. Informação do jornalista Fábio Torres, né, que o Vasco tem interesse no jogador, o Alisson, né? Notícia que foi confirmada pelo presidente do Atlético, certo? O Vasco fez uma sondagem e a equipe do Atlético de Minas Gerais espera aí uma oferta oficial do Vasco da Gama. Ontem também a gente viu aí a situação do Federico Martins, né? Informação que veio do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco teria feito uma sondagem no atacante uruguaio. No entanto, o atacante uruguaio estaria indo aí para o Everton, né? Você vê que são negociações aí muito estranhas aí que o Vasco está fazendo, certo? Como a situação lá do Lincoln, o Vasco tem interesse lá do Fenerbahçe, né? Então, assim, são negociações um tanto que estranhas aí, que deixam o torcedor muito puto, muito chateado. Por quê? A 777 arrecadou 208 milhões com venda de jogador e só investiu 178 milhões em contratações. Ou seja, ela arrecadou mais do que gastou para poder montar o time do Vasco da Gama. E para completar o vídeo, né, a gente teve uma informação de reviravolta na situação do Lúcio Rodrigues. Isso mesmo, porque estava tudo certo aí para o Lúcio ir para a equipe do Feyenoord da Holanda. No entanto, né, a negociação teria babado, isso mesmo. Então, diz a matéria aqui, ó, Lúcio Rodrigues pode ainda chegar ao Vasco, Feyenoord desiste da contratação, certo? Saiu lá no Vasco.net, certo? Essa informação, e diz aqui, ó, que o Feyenoord decidiu abandonar a tentativa de contratação de Luciano Rodrigues, né? Embora o clube tenha previamente estabelecido um acordo com o atacante, as negociações não chegaram a um consenso satisfatório com o Liverpool, né? Uma coisa é dizer que tem, outra coisa é colocar 14 milhões de dólares aí nessa negociação. Então, o jogador está ali com o futuro ainda indefinido. Aí que essa empresa maldita, que tem dinheiro, recebeu 135 milhões da venda de Marlon de Beck, poderia simplesmente, né, trazer esse reforço e ser um belo reforço para o Gigante da Colina. Então, essas são as informações que a gente tem de momento. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Desculpa, gente, ainda estou mal resfriado aí, com a garganta muito inflamada. Valeu aí, fiquem com Deus. Aquele abraço.